Fala pessoal, resolvi antecipar aqui as resoluções. O edital ele está prevendo aí, e isso é comum a todos os cargos, eu resolvi antecipar para falar das resoluções, já que todos os cargos praticamente estão prevendo essas resoluções. Eu resolvi antecipar, porque aí contempla logo tanto o Crefono 1 quanto 2, e amanhã tem prova já, então a gente já consegue passar os olhos ali. Eu tentei destacar, como são muitas resoluções e algumas são grandes, eu tentei destacar os pontos mais importantes. Primeiro, principalmente para você que não chegou a ter contato com nenhuma, eu tentei extrair coisas que eu aposto que talvez poderá aparecer na sua prova, pelo menos para você ali, caso caia alguma resolução dessas, você mais ou menos tem uma noção básica do que se trata. Cada uma delas fala de uma coisa diferente, e aí vai que cai na sua prova. Eu creio que sim, eu acho que pelo menos umas 2 resoluções dessas deve aparecer na sua prova. Todas eu acho que não, com certeza não, mas pelo menos umas 2 deve aparecer alguma coisinha na sua prova. E você vai ver que, na verdade, elas dizem respeito, elas materializam aqui coisas da Lei 6965, tá? Essa Lei 6965 eu vou fazer, a próxima aula é sobre ela, e ela é justamente a que dá uma noção mais geral dali de todo o sistema, ali dos conselhos, todos os detalhes. Tem uma das resoluções que acaba sendo o regimento ali, que também traz muita coisa que está na 6965, aliás, mas quem leu a 6965, ela é uma lei mais curta, talvez ali até se não der tempo de ler o regimento, vai conseguir, pela lei 6965, resolver muitas questões. Então, começando, eu peguei das mais antigas, fui na ordem do edital. Então nós temos a resolução 388 de 2010, é a mais antiga. A 388 ela vai falar, dispõe sobre a baixa administrativa de registro profissional que infringir o disposto da Lei 6965, tá? Então o que ela traz lá? Primeiro o artigo fala, o fonoaudiólogo poderá solicitar a baixa administrativa do seu registro profissional, ficando impedido de exercer atividades exclusivas da fonoaudiologia a partir do momento em que for intimado sobre o deferimento do seu pedido, tá? Aí o parágrafo 1º vem trazendo bem assim, ó, a baixa administrativa do registro profissional, por não caracterizar sanção disciplinar, que isso aqui eu achei importante, porque a prova pode perguntar para você se essa baixa administrativa seria um tipo de punição, tá? Um tipo de punição por parte do Conselho Regional ou Federal. E na verdade não é uma sanção. O fonoaudiólogo é que ele faz o pedido, né? Ele poderá solicitar essa baixa administrativa do registro. Ou seja, ele possui o registro, ele vai ter que pagar a anuidade e tal, então ele pode pedir a baixa desse registro, caso ali de repente, uma situação específica ali, ele pode solicitar, é uma brecha que ele tem ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que essa baixa, ela não é uma sanção, ela não se caracteriza como sanção disciplinar, e não acarreta o seu cancelamento, tá? Não acarreta o cancelamento do registro, tá? É como se ele ficasse ali em stand-by, tá bom? Então essa é a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu destaco ali para você. A segunda é justamente o artigo 2º, que ele fala que o fonoaudiólogo poderá solicitar a qualquer tempo a reintegração do direito ao exercício profissional, desde que o faça por escrito e mediante pagamento da anuidade correspondente, voltando a exercer as atividades exclusivas do fonoaudiólogo a partir do momento em que for deferida a solicitação. Tem mais coisas nessa resolução, eu destaquei apenas essas 2 aqui. Esse material ele vai estar aqui embaixo para você imprimir, e amanhã de manhã, quem for fazer a prova amanhã, imprimir, dar uma olhadinha, aquela olhadinha de 10 minutos que você passa os olhos aqui nessa revisãozinha, principalmente para você que não leu nenhuma resolução. Tá? Se você conseguiu fazer a leitura de todas as resoluções, aí tudo bem, você pode fazer as suas anotações lá. Aqui é principalmente para quem não leu nenhuma resolução, eu tentei destacar 2 ou 3 informações importantes ali das resoluções, ok? Que aí vai que a banca resolve colocar o que a gente puxou para você. Então, sobre a 388 era só isso. A 516, aqui a gente já tem as resoluções mais recentes. A 516 de 2017, ela vem falando que regulamenta no âmbito do sistema de conselhos de fonoaudiologia. A Lei 12.527, essa aqui é a Lei de Acesso à Informação, ela está até no seu edital, em conhecimentos complementares.
o acesso a informações e dar outras providências. Então aqui é uma resolução que vai tratar do acesso à informação, tá? Se você tem uma noção boa da lei, algumas coisas estão bem associadas aqui. Na verdade, aqui é que está dizendo como é que o Conselho vai trabalhar com a lei ali, né? Como é que ele vai aplicar a lei. Então, por exemplo, ele coloca aqui que essa norma destina-se a assegurar em conformidade com a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, o direito fundamental ao acesso a informações a ser garantido com observância aos princípios da administração pública. Os portais de transparência do sistema de conselhos de fonoaudiologia deverão divulgar obrigatoriamente os seguintes conteúdos. Aí ele vem trazendo informações relativas às competências previstas, informações relativas à estrutura organizacional, endereço, telefone, horário de atendimento, das sedes, das delegacias, informações relativas aos programas, ações, obras. O prazo de prestação de serviços oferecidos ao público será de até 90 dias, respeitadas as resoluções emanadas pelo Conselho Federal. Informações do plenário, da diretoria, das comissões especiais permanentes, número da resolução que estabeleceu o regimento interno e por aí vai. Ou seja, quando você entra lá no site do Conselho Federal ou do Conselho Regional, todas aquelas informações que a gente tem acesso lá é justamente materializando a resolução 516, que, por sua vez, na verdade, tá obedecendo a lei federal ali 12.527, Lei de Acesso à Informação. Veja que a lei 12.527 é de 2012 e aqui em 2017 é que nós temos uma resolução mais específica aqui, tá? Então, veja que bem recente. E por aí vai, ele vai trazendo outro nível de detalhamento aqui, mas eu destaquei para você o artigo 3º, que ele fala bem assim, ó. Considera-se como sigilosos todos os documentos relacionados aos processos éticos disciplinares, assim como aqueles que forem considerados pela diretoria ad referendum, ou seja, sujeito ao referendo plenário, tá? Isso aqui é informação importante. Isso aqui é o tipo de coisa que costuma até cair às vezes lá na parte de acesso à informação, mas como aqui está dentro do conhecimento específico, pode ser que apareça isso lá para você, tá joia? Então eu destaquei esse aqui. Essa é a informação principal que eu queria que você lembrasse dessa parte aqui. 517, ele já trata do regimento interno único dos conselhos regionais. Então aqui nós temos um regimento único para os conselhos regionais, tá? Tá diferente de outros órgãos aí, outros conselhos, que às vezes cada conselho regional tem o seu próprio regimento. Aqui você tem um regimento único para os conselhos regionais de fonoaudiologia. Então, se você for fazer outros concursos na área, essa aqui é uma resolução muito importante, porque é o regimento interno, né? O regimento único interno dos conselhos regionais. Então vai valer para todo o Brasil aí, né? Esse é o maior, tá? Essa aqui é a resolução maior que tem. Quem puder, quem tiver oportunidade, dá uma lida boa nele completo, a íntegra, pega ele completo. Aqui eu tentei destacar as informações mais importantes, que são as informações relativas à estrutura, tá? Então vamos lá. O Conselho Regional de Fonoaudiologia são constituídos cada um por 10 membros efetivos, então ó, 10 membros efetivos e seus respectivos suplentes, eleitos na forma estabelecida pela Lei 6965. Então, na Lei 6965, ela também já estabelece muito que eu vou falar aqui, muita coisa que eu colocar aqui já está lá na Lei 6965, que será nosso próximo assunto, nossa próxima aula, tá? Lá também dá essa noção geral. Parágrafo único, o mandato dos conselheiros terá duração de 3 anos, permitida uma reeleição consecutiva. Então perceba que não é uma recondução, é uma reeleição consecutiva, tá? O termo que está escrito aqui na resolução. O 7º fala, o plenário é órgão deliberativo. Então pode ter uma questão perguntando se o plenário tem função consultiva, se é deliberativa, se não é. O plenário é um órgão deliberativo, ele delibera, toma as decisões e ele é soberano, tá? Então, o plenário de cada conselho ele tem a função ali deliberativa e as suas decisões são soberanas. E vai ser composto por 10 conselheiros efetivos, tá bom? O que mais? As deliberações do plenário são aprovadas por maioria simples dos conselheiros efetivos ou, em sua ausência, por suplente designado. O 2º fala que os conselheiros suplentes poderão ser convidados a participar das sessões plenárias
terão direito a voz, mas não a voto. Então ele só tem direito à palavra, mas não tem direito a voto, porque ele está substituindo. Então, se o cara estiver lá, ele não pode votar, só pode pedir a palavra. Agora, se alguém faltar, ele toma o lugar, aí sim ele vai ter direito a voto. Nono fala que a diretoria ela é um órgão executivo. Então perceba, o plenário é um órgão deliberativo e soberano, a diretoria é um órgão executivo do Conselho Regional e de apoio ao plenário, e é constituído por um presidente, um vice, um diretor secretário e um diretor tesoureiro, eleitos anualmente pelo plenário, sendo elegíveis apenas os conselheiros efetivos. Então ele destaca muito isso, conselheiros efetivos aqui. A diretoria será eleita para um mandato de 1 ano, empossada na primeira sessão plenária ordinária do colegiado, por maioria absoluta. Então perceba que aqui a eleição, ela ocorre da diretoria, ela ocorre com maioria absoluta. As deliberações do plenário são maioria simples, cuidado com isso, tá? Então o rito normal do plenário é decidir por maioria simples, mas um rito mais especial, no caso aqui escolha da diretoria, maioria absoluta. Nas próximas eleições anuais da diretoria do mesmo colegiado, a posse será sempre na primeira sessão plenária subsequente ao primeiro dia de abril de cada ano, tendo como autoridade empossante o conselheiro mais idoso. Aqui, normalmente, quando tiver empates, essas coisas assim, a gente vai ter a senioridade, está escrito ali no parágrafo 7º, tá? Na impossibilidade de seu comparecimento, o diretor eleito deverá requerer a prorrogação por até 30 dias da data da posse. E aí eu vou destacar aqui uma outra informação importante, tá? É permitida a recondução do membro da diretoria. E o 7º fala, em caso de empate, prevalecerá o critério da senioridade, ou seja, o mais velho, tá? O mais velho aqui leva. As comissões do Conselho Regional de Fonoaudiologia, constituídas exclusivamente por conselheiros, são órgãos auxiliares e de assessoramento do plenário e da diretoria. Então, quando nós temos aqui, pensando na administração geral, a gente tem, então, esse órgão como sendo, aqui a comissão, como sendo um órgão auxiliar e de assessoramento, ou seja, aqui, ó, de linha de staff, aqui é de staff, né? Ele vai ser de assessoramento, tá? As comissões de licitação e patrimônio serão formadas por conselheiros e funcionários. Nos processos licitatórios que tenham como objeto obras e serviços, é vedada a participação de cônjuge, companheiro de conselheiro ou funcionário integrante da comissão de licitação. Aqui é aquela ideia de vedação, de nepotismo, súmula vinculante 13, né? Então aqui eles estão materializando isso e estão colocando aqui a questão da vedação até o 3º grau, tá? A resolução 532, ela vem falando, ela regulamenta a regulamentação de normas para o registro profissional. Então ela vai tratar aqui da questão do registro profissional e eu trouxe para você aqui alguns artigos que são os seguintes. Primeiro, que ele define o que é o registro principal. Depois ele define o que é o registro secundário, tá? Então, o registro principal habilita ao exercício da atividade de fonoaudiologia na jurisdição do Conselho Regional de Inscrição, ou seja, se eu tenho uma carteirinha, se eu tenho um registro no Goiás, esse registro principal vai ser o meu registro que me habilita a trabalhar no estado de Goiás na profissão, tá? Bem como ao exercício eventual ou transitório da atividade em qualquer parte do território nacional, ou seja, se eu vier para o Distrito Federal, eu posso, de maneira transitória, eventual, temporária, exercer de maneira especial aqui a minha função, mas não de maneira frequente, tá? Porque isso aí vai constituir infração se eu fizer isso. Então, beleza. Já aqui, ó, considera-se o registro profissional secundário aquele outorgado ao profissional que exerce suas atividades na jurisdição de outro conselho regional, além daquele que se encontre vinculado pelo registro profissional principal. Então, se eu quero, então, prestar o serviço aqui no Distrito Federal, sendo que minha lotação principal é Goiás, eu tenho que ter um registro principal e um registro secundário, que é o registro secundário, eu vou atuar aqui no DF de maneira ali especial, né? Não é minha origem, tá? O fonoaudiólogo deverá requerer a transferência imediata de seu registro em caso de mudança de jurisdição.
Então aqui, ó, se a pessoa mudar a jurisdição, ela tem que requerer então a transferência do registro, tá? Para outro conselho regional. E o 28 fala: a baixa do registro será concedida no caso de interrupção do exercício profissional quando requerida pelo fonoaudiólogo. Então aqui ele pode pedir a baixa do registro. De repente ele resolveu dar um tempo na carreira dele e não quer ficar pagando aquela anuidade, não quer ficar todo, com a carteirinha ali. Ele pode pedir baixa para poder dar um tempo, depois ele pode retomar. 46 aqui fala: é condição obrigatória para o fonoaudiólogo exercer suas atividades profissionais, portar a cédula de identidade profissional ou a carteira profissional emitida pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição, tá? São os artigos que eu trouxe para vocês. Tem muito mais coisa lá na resolução 532, ela fala muito mais coisa, mas eu trouxe aqui só aquilo que eu achei mais interessante ali, que teria possibilidade de ser cobrado. O 533, ele vem falando para a gente, é bem mais recente, 2018, dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos conselhos regionais de fonoaudiologia. A gente sabe aqui que o fonoaudiólogo tem que ter o registro, mas a clínica, por exemplo, de fonoaudiologia, o que exerce atividade nesse segmento, ela também tem que fazer o registro. Então a resolução 533 é a resolução que regulamenta então essa situação. Toda pessoa jurídica de direito público ou privado cuja atividade básica ou serviço preponderante esteja relacionado ao exercício profissional de fonoaudiologia é obrigada a registrar-se no Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição, sob pena de cometer infração passível de aplicação da penalidade prevista na resolução específica. Então, aqui essa resolução, eu creio que não deve cair na sua prova, eu creio que não vai cair, mas é bom a gente saber pelo menos de que se trata, se é disso mesmo, se não é. Então aqui é justamente a resolução que vai tratar dessa regulamentação de pessoa jurídica de direito público ou privado, das empresas, da clínica e tal, que vai ter que ter o registro também, tá? A 538 já é de 2019, bem recente, tem um ano, estabelece normas e procedimentos administrativos no âmbito do sistema de conselho de fonoaudiologia para a simplificação e desburocratização do reconhecimento de firmas e autenticação de documento. Isso aqui nós tivemos normas federais, leis federais estabelecendo essa questão, porque antes a pessoa tinha aquela obrigação de levar um documento autenticado ao órgão e hoje é o contrário, ele leva a cópia e leva o original e você bate o carimbo, confere com o original, ou um autenticado, você faz uma autenticação ali via carimbo. Isso aqui é principalmente para quem for executar atividade administrativa. A resolução ela é bem direcionada, né? Ela menciona justamente para quem for exercer atividade administrativa. Então, a resolução é muito importante para quem vai fazer para o cargo aí de auxiliar administrativo, assistente administrativo, porque justamente ali faz parte do exercício, né, do dia a dia da pessoa. Então, a resolução que talvez tenha mais chance de cair para esses cargos, tá? Que é aquela questão, então, de que você vai comparar o documento original com a cópia e atestar a autenticidade, tá? Muitas vezes com aquele carimbo confere com o original, ok? Ou então o reconhecimento de firma, tá? O carimbo você vai observar ali e tal. Então é justamente por conta desse alinhamento que ele dispensa a exigência, então, do documento autenticado ali, basta levar a cópia, tá? E aí você confere com o original. A resolução 542 define critérios e determina os gastos destinados à orientação e à fiscalização do exercício profissional pelos conselhos. Então ela é uma resolução não tão grande, que ela só vem trazendo assim o rol de situações em que configura ali essa questão desse procedimento do campo de atuação de orientação e fiscalização do exercício profissional. Então ele vai listar tudo que é atividade relacionada a isso, né, de fiscalização, orientação ali do conselho, e ele vai trazer essa questão, né, dos critérios, como é que funciona ali. Mas me chamou a atenção essa parte de baixo, já que as bancas adoram número e percentual, eu trouxe para vocês o artigo 3º que fala que os gastos descritos no artigo 2º, o artigo 2º, ele vem falar dos gastos nesse exercício de fiscalização. Então, diárias, não sei o que lá mais, coisas do tipo,
gastos do cotidiano ali na atuação profissional do Conselho. No segundo ele fala sobre isso. Aí no terceiro ele vem e fala que esses gastos eles deverão corresponder a no mínimo 20% da receita bruta da arrecadação anual dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Então perceba que é no mínimo. Me chamou a atenção porque aqui ele está limitando um piso aqui para que haja um investimento, então, que da receita que venha para o Conselho se aplique, então, nessa atividade de fiscalização, orientação, essas coisas do tipo, dirigência, essas coisas assim. Ou seja, que o órgão reserva aí uma parcela mínima para que se utilize nesse tipo de função, nesse tipo de atuação. A resolução 550, ela vem falando para a gente que regulamenta o processo administrativo simplificado e que estão sujeitos aos profissionais que não atenderem corretamente às normas para transferência e revalidação de registro. Então é uma norma muito específica aqui, que é para a questão de transferência ou revalidação de registro, tá? Então muitas vezes aquele cara que está exercendo a fora da jurisdição de maneira permanente e não fez a transferência, não solicitou ali um novo registro, então ela vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Mas me chamou a atenção um pouco aqui o terceiro e o sexto, tá? Terceiro por meio do processo administrativo simplificado serão apuradas e julgadas as faltas e infrações éticas cometidas pela pessoa física inscrita que incorra nas condutas tipificadas lá no artigo 42, no parágrafo 5º do artigo 43 da resolução 532, tá? E o sexto vem falando aqui, instaurado o processo administrativo simplificado, a comissão de ética deverá citar o fonoaudiólogo processado para que este, no prazo de 5 dias úteis, apresente defesa sobre os fatos sob júdice, sob pena de revelia, tá? Então, isso aqui é um resumo que eu acabei extraindo ali das resoluções, que eu acho que são relevantes, são informações relevantes que vale a pena a gente relembrar nessa reta final, para que você, então, saiba minimamente do que se trata cada resolução, porque às vezes pode cair na prova e você não fizer a mínima ideia, e aqui você sabendo minimamente do que se trata, de repente, isso te ajude a você a responder questões na prova, principalmente para você que não estudou nenhuma das resoluções, tá? Então aqui é principalmente para você que não teve esse contato, beleza? Então no próximo encontro nós vamos falar então da Lei 6965, que eu acho que é uma das legislações mais importantes do seu edital, beleza?